Você vai ouvir agora o programa Orson 9:30, uma produção da Web Rádio Amigo Espiritual. Em 2018, de São Borja, para alçar o mundo inteiro, nasce a Web Rádio Amigo Espiritual, com a finalidade da divulgação de mensagens, podcasts, palestras, congressos, mas principalmente estudos do Espiritismo ao alcance de todos, através de aplicativos de rádios na internet, como Tuning e Radiosnet, proporcionando relevantes estudos sobre as obras básicas da codificação espírita, bem como qualificar-se como lideranças voluntárias nos centros, através dos cursos das Federações Espíritas do Brasil online, todos diariamente. Ondas de luz no ar. No ar, 24 horas divulgando a valorização da vida. Um convite ao autoencontro com o nosso amigo espiritual, Jesus. Olá, muito boa noite a todos vocês. Alegria imensa nesta noite de quinta-feira, 8 de julho de 2021. Uma data histórica para o movimento espírita nacional e internacional, com a comemoração, a lembrança da primeira psicografia de Chico Xavier, ocorrida no dia 8 de julho de 1927. Data também em que Emmanuel assinou a breve notícia no livro Paulo e Estevão, que está lá no dia 8 de julho de 1941, véspera do lançamento do Parnaso de Além Túmulo. Está aí a imagem do formulário do anexo do Reformador, publicado em 2012, comemorando e lembrando a década muito importante na vida do médium Chico Xavier. A nossa homenagem de gratidão ao médium Chico Xavier nesta noite pelo significado desta data histórica para o movimento espírita. E é com grande alegria, falando em história, vamos falar sobre historiografia e espiritismo com o nosso convidado da noite, do programa desta noite, Adair Ribeiro, que é da capital de São Paulo, amigo que conhecemos há pouco tempo, está conosco aqui e que vai nos falar dos projetos de pesquisa envolvendo documentos da doutrina espírita, do codificador, uma oportunidade valiosa para todos nós. Adair, boa noite, bem-vindo, muito agradecido pela sua disponibilidade nesta noite. Sua saudação inicial. Oi, Orson, boa noite. Eu é que agradeço a oportunidade de estar aqui, da gente bater um papo, falar um pouco sobre historiografia e espiritismo. De coração, eu agradeço a oportunidade e espero que seja uma noite agradável. Adair, para aqueles que não te conhecem, me diga uma coisa, como é que você se tornou espírita? Como é que chegou no espiritismo? Você é paulista, mora em São Paulo, nasceu aí mesmo? Como é a sua história num compacto aí de apresentação? Então, eu sou de Londrina, nasci em Londrina, mas saí muito jovem, né? Com 6 anos, minha família voltou para Araçatuba, né? Que os meus pais são de Araçatuba, e aí eu fui criado em Araçatuba. Era vizinho do César Perry, da família do Perry, vizinho de frente, assim, né? E cheguei em algumas palestras, mas eu não frequentava o centro, não. Meu pai frequentava mais que eu, mas a gente não era muito frequente nas idas. E como eu saí muito jovem de Araçatuba, com 17 eu já vim para a capital, São Paulo, para fazer faculdade, e aqui fiquei, né? Casei, voltei para casar em Araçatuba, mas retornei para São Paulo para trabalhar, e onde eu moro até hoje. E a minha aproximação com a doutrina espírita, com o espiritismo, é muito recente. Eu tenho 5 anos, comecei a frequentar um centro próximo da minha casa, né, assistindo palestras, aí comecei a fazer os cursos, chamado curso básico, depois o mediúnico, e aí eu comecei a me interessar demais no estudo, no aprofundamento das obras de Kardec. Tanto que muito pouco eu li de outros autores. Li alguma coisa de Chico, alguma coisa
de outros autores espíritas, mas eu resolvi focar realmente nas obras de Kardec. Então, há praticamente 5 anos, eu me debruço ao estudo e à pesquisa da codificação. E você resolveu estudar e apresentar-se ao centro há tão pouco tempo, 5 anos é pouquíssimo tempo. O que te levou? Foi curiosidade de conhecimento mesmo? Foi uma lembrança? Como é que foi essa decisão? A estatística mostra que a grande maioria que acaba chegando no centro espírita é pela dor, né? Eu cheguei pela curiosidade, realmente. Olha que interessante. Eu sempre fui muito curioso em pesquisas, em todas as áreas, né, que eu sempre me interessei, eu me aprofundei muito, né, e não foi diferente com a doutrina espírita. Eu entrei por curiosidade, assisti as palestras, senti uma dificuldade ouvindo as palestras, né, percebi um certo distanciamento, assim, que assisti as palestras e já estava lendo algumas das obras básicas. E percebi um certo distanciamento, né, e aquilo me chamou a atenção. Aí eu resolvi me aprofundar realmente, né, nas obras de Kardec, e foi assim mais ou menos que eu entrei na pesquisa, né. Uma curiosidade que eu sempre conto, eu estava comprando algumas obras, alguns livros para minha biblioteca particular, e aí um dia no Mercado Livre comprei um livro, né, um livro antigo, eu sempre gostei da tradição mesmo, da história, né, das primeiras edições, e aí eu achei um livro no Mercado Livre, comprei, e o vendedor era o Adriano Calçoni, um pesquisador. Acabei me aproximando, né, e teve uma afinidade muito grande, aí ele contava das pesquisas dele, e aquilo me chamou muita atenção. E aí, na formação da minha biblioteca, eu comecei a ir atrás como eu disse, das primeiras edições mesmo, para ter o original em francês, porque eu já percebi uma divergência nas traduções, né? Não que eu fale francês ou tenha influência no francês, mas quando eu comparava uma tradução com outra, eu percebi uma diferença, e aquilo também me chamou a atenção, né? Então, procurei as obras originais, né? Hoje a gente tem um ferramental muito grande, né? O Google Sim. Tradutor, tal, e que ajuda muito. E comecei a formar a minha biblioteca particular. E foi assim que eu praticamente iniciei nas pesquisas para consumo próprio. Puxa, que legal, Adair. E me diga uma coisa, ainda antes de entrarmos na questão da pesquisa, esse fato você afirmou que sempre foi muito curioso pelo conhecimento, né? Independente das divergências que você notava nas traduções, o fato da curiosidade em si, de pesquisar os conteúdos te surpreenderam vivamente? Como é que foi essa identificação com os conteúdos, independente da pesquisa que você fez posteriormente? Eu me apaixonei pela doutrina. Completamente. Eu sou engenheiro, né? A minha formação, eu sou engenheiro naval, e eu tenho vamos falar assim, a lógica, ela anda ao meu lado, né? Sim, Então, que eu bom, tenho um raciocínio muito lógico e comecei a ver algo que fazia muito, mas muito sentido, né? E aí, começando a ler, percebendo a razão dominando toda essa doutrina, né? E me chamou realmente a atenção e o interesse total, tanto que hoje eu dedico algumas belas horas por dia ao estudo. Que bom, Adair. Olha, eu quero manifestar aqui a minha alegria, minha gratidão por personalidades muito queridas do movimento espírita. Aqui está conosco a Júlia Nezu, o Pedro Nakano, o Bruno Tavares, o Fernando Bahia. Está também conosco o querido amigo Ivan Franzolin. Quero saudar esses amigos, o Carlos Sete. Pessoal aqui bastante legal, amigos muito queridos do movimento espírita. Quero saudá-los com muita alegria e gratidão por estarem conosco. Aproveitar e mandar um abraço para todos e agradecer aí a presença. Que bacana, viu? Agora, Adair, o fato de você ser curador do Museu ACOL, o que é exatamente esse museu? Então, como eu falei, eu comecei a adquirir algumas obras para os meus estudos. E como eu tenho uma facilidade muito grande, né, porque eu tenho um hobby que é o mergulho, né, e sempre me interessei também pela história do mergulho. Então, eu coleciono equipamentos antigos de mergulho, tenho uma coleção bem bacana, eu tenho um site
né, em inglês. Eu frequento algumas Historical Diving Societies de alguns países, né, viajo para conhecer o pessoal, o equipamento. Isso me permitiu um net muito grande em vários países. Na França, na Alemanha, na Espanha, nos Estados Unidos, eu acabei fazendo algumas amizades que frutificaram, né, com relação ao mergulho. E aí, quando eu vi a necessidade de procurar as obras, essas obras estavam ou na França, ou estavam na Alemanha, ou alguma coisa eu já achei na Espanha, e eu sempre tinha alguns amigos que me ajudaram na localização, né, e na aquisição dessas obras. Então, eu consegui adquirir as primeiras edições de toda a codificação, a Revista Espírita Completa, até o ano de 1900, e começaram a aparecer alguns manuscritos nessas pesquisas que eu fazia. Manuscritos referentes a Kardec, e eu adquiri alguns manuscritos, e até que em meados de 2018, o Philippe Chigot, da livraria Lei-Marie, a centenária livraria Lei-Marie, começou a anunciar alguns documentos e manuscritos na internet. E aquilo me chamou muita atenção, né? Demais, porque fonte primária era, até aquele momento, extremamente escasso. Não era o sonho de todo estudioso e pesquisador ter acesso a essa documentação. E aí, com contatos em Paris, amigos em Paris, a gente conseguiu adquirir uma quantidade bem interessante de manuscritos relativos a Kardec, a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. E aquilo acabou se tornando um volume muito grande. E, como eu disse, eu não tenho afluência em francês, não falo francês, apesar de ter estudado no ginásio, antigo ginásio, o francês, né, na época até brincava um pouco, mas depois acabou. E aí senti necessidade do quê? O valor histórico daquilo e o valor desses documentos todos, dessas obras, livros, para o movimento espírita. Aí resolvi, né, criar um site para divulgar isso, tornar isso universal o mais rápido possível. E foi o que iniciou o que a gente acabou chamando de Allan Kardec Online, que é um site, né, normal, e uma fanpage que a gente criou em março de 2020, extremamente recente. E a gente criou essa fanpage, o site, começamos com algumas pesquisas já em cima desses documentos, comecei a me aproximar do Carlos Sete, que ele desde 2018 já se dedicava a pesquisas com relação aos médiuns da Sociedade Parisiense, né, personalidades que conviveram ali com Kardec, buscando realmente quem é aquele sujeito histórico, né, quem que era aquela pessoa, descobriu nomes completos, levantou a certidão de nascimento, óbito, casamento de grande parte dos médiuns da codificação, e aí me apaixonei também pelo trabalho dele, e aí comecei a me aproximar, a gente começou a se corresponder, né, online, de forma virtual, e aí depois tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente, ele conheceu o acervo, e a gente começou a trocar figurinha, e começamos a trabalhar juntos em várias linhas de estudos, várias linhas de pesquisa. Então, o que era para consumo próprio, né, acabou se tornando o que hoje a gente conhece como ACOL, né, que é Allan Kardec Online, e aí, carinhosamente, o pessoal começou a chamar de ACOL. Eu gostei do nome também, então hoje é ACOL-AllanKardec.online. Depois nós vamos mostrar aqui, nós vamos compartilhar na tela mais adiante, e o Carlos Sete, que está presente conosco, nós tivemos a oportunidade de entrevistá-lo também aqui no nosso programa semanal, você estava presente, inclusive, foi uma entrevista muito rica, muito valiosa, né? Que nos trouxe informações maravilhosas, foi muito, muito agradável entrevistá-lo. Eu fico feliz de ver esses estreitamentos dos laços de amizade, é uma coisa muito saudável isso, muito produtiva para todos nós, né? Isso é muito rico. Muito bem, Adair. Então, você preparou uma apresentação aí para mostrar, então, para nós? Eu acho que mostrar imagens de documentos e manuscritos vale mais do que eu só ficar falando o que é, né? E aproveitando, mandando um abraço para a Júlia, que hoje também eu me aproximei do CCDPE, né, que
Centro de documentação, né? fantástico que existe, né? Hoje eu procuro ajudar um pouco ali, eles estão organizando aquele material todo. E, como eu disse, o sonho de todo pesquisador está se tornando realidade. Vários acervos apareceram, né? A organização de acervos como o do CCDPE, né? De Eduardo Carvalho Monteiro, que eu sou fã do trabalho que ele grande fez, amigo, né? um grande Que amigo. ele fez. Hoje eu estou tendo a oportunidade de abrir algumas caixas do acervo dele lá e esperamos em breve também o CCDPE espera digitalizar todo esse acervo para estar disponível para pesquisa. Então, Que bom. se puder, então, eu vou colocar Isso. Acho que está na tela já, né? Deixa eu Isso, já só está aí. mudar. Eu vou deixar ele maior, Adair, para ficar melhor aqui para o pessoal visualizar, né? Tranquilo, tranquilo. Então, o que é este acervo, né? Eu falei que ele foi adquirido da livraria Lei-Marie, e a gente sabe, né, na Revistas Espíritas, que Kardec, em várias oportunidades, ele mencionou a existência desses arquivos pessoais que ele estava colecionando, né, para a posteridade, tanto da sociedade parisiense, como documentos e cartas que ele trocava pessoalmente com vários centros, e recebia cartas de vários centros daquela época. Então, tem menção na Revista Espírita de setembro de 1860, né, que ele menciona, né, que já estava preparando esse arquivo da sociedade. Na Revista Espírita de setembro de 62, também é mencionado, né, nessa resposta que ele faz ao convite dos espíritas de Lyon e de Bordeaux, quando escreve que sobre as 500 assinaturas, né, que subscreveram aquele convite que ele recebeu, que ele iria conservar tudo aquilo, né, porque um dia fariam parte do glorioso Arquivos do Espiritismo. Em maio de 64, a gente também tem um destaque, né, Kardec mencionando a existência desse arquivo, e onde ele menciona que seria o mais vasto e completo arquivo existente no mundo, que possuímos provenientes de correspondências incessantes, vinda de todos os países onde se implanta a doutrina. Esses arquivos serão para o futuro a luz que dissipará todas as dúvidas, a mina onde os comentadores futuros poderão colher com certeza. Então, esse é um trabalho de grande importância no interesse da verdade histórica. E aí, na Revista Espírita de setembro de 67, aí ele também tem uma menção bem interessante, né? Essa espontânea concentração de forças dispersas deu lugar a uma amplíssima correspondência, monumento único do mundo, quadro vivo da verdadeira história do espiritismo moderno, onde se refletem ao mesmo tempo os trabalhos parciais, os sentimentos múltiplos que a doutrina fez nascer, os resultados morais, as dedicações, os desfalecimentos. Arquivos preciosos para a posteridade, que poderá julgar os homens e as coisas através de documentos autênticos. Em presença desses testemunhos inexpugnáveis, a que se reduzirão com o tempo todas as falsas alegações da inveja e do ciúme, então a gente vai ver a importância já que Kardec estava dando para esse arquivo que ele estava aguardando. Então, como eu disse, a gente adquiriu, né, o Museu Acol surgiu praticamente da aquisição de uma grande quantidade de documentos relativos à livraria Lei-Marie, né, do Philippe Chigot, né, cujo pai tinha adquirido a livraria Lei-Marie no meados do século XX, né. A livraria era de Pierre Gaëtan Lei-Marie, que passou para o filho Paul Lei-Marie, né, depois tiveram problemas financeiros, acabaram, todo o acervo da livraria acabou sendo adquirido depois pelo pai desse Philippe Chigot, e o Chigot conservou esses documentos, acho que ele nem sabia da existência disso, e o dia que ele localizou esses documentos, ele começou a anunciar. Então, hoje, esse grande acervo do Kardec, do Espiritismo e da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, praticamente está dividido em 4 grandes locais, né, de acervos. Uma parte veio com a família de Canuto Abreu, que hoje está com a curadoria da Fundação Espírita André Luiz, no Centro de Documentação e Obras Raras. Parte
está no Museu Acol, parte foi denominado Arquivo Forestier, que está com a curadoria do Charles Kempf, e teve origem essa documentação denominada Arquivo Forestier, veio da família Forestier, na época, né, que eram os seguidores que deram continuidade ao trabalho da doutrina. E o próprio Charles Kempf tem um arquivo pessoal. O interessante é que toda essa documentação hoje, né, está fazendo parte do projeto Allan Kardec, que está hospedado na Universidade Federal de Juiz de Fora. Então, foram assinados convênios, né, os vários curadores desses acervos assinaram convênio com a universidade, onde foi criado esse grande portal, que hoje já está bilíngue, está em francês também, onde todos esses manuscritos e documentos ficaram disponibilizados, né, com a sua transcrição, a sua tradução, para o estudo e para a pesquisa. Então, eu trouxe aqui alguns documentos que fazem parte do Museu Acol e algumas curiosidades. Esse aqui é a caligrafia de Allan Kardec. Então, a gente vê um padrão, né, nas comunicações que eram recebidas, tanto pela Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, como em outros centros. Existia uma margem do lado esquerdo, na parte superior esquerda era colocado o local aonde a comunicação ocorria, aqui a gente está vendo Vila Seguir, né, Seguir, a data, está vendo um documento de 18 de junho de 1865, o nome do médium, a gente vê aqui o senhor Taillé, né, o sonâmbulo senhor Morim, né, e os assuntos, as perguntas e as respostas. Faz parte também do acervo uma ata do período de 10 de 1860, de outubro de 60, 10 aqui é dezembro de 60 a janeiro de 61, é uma ata, é um livro de atas com as comunicações, totalmente com a caligrafia de Allan Kardec. Aqui nós temos as comunicações que ocorriam na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, nesse período, totalmente transcrito por Allan Kardec, caligrafia dele. E aí, outra curiosidade que eu trouxe também, que faz parte do museu, são os cartões de membro titular da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas e o cartão de associado livre. Então, a gente pode ver aqui que é datado de 13 de julho de 1858, bem no início, né, da Sociedade Parisiense. A gente vê a assinatura Allan Kardec. Esse aqui já é de janeiro de 1868, com a assinatura de Allan Kardec. Mais um manuscrito, né, com a caligrafia de Allan Kardec, mostrando o padrão, né? Aqui em cima, Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, a data, o nome do médium, aqui a gente vê senhora Lescaut, que nada mais é que a senhora Costel. Nos manuscritos, está o nome correto dela. E na codificação, na Revista Espírita, em algumas passagens, aparece o nome Costel. O Carlos Sete fez um trabalho de pesquisa, ele descobriu, né, chegou que a senhora Costel era a senhora Lescaut por um caminho, e eu acabei chegando por outro caminho, porque tinha os manuscritos, e via, né, comparando essa comunicação, curiosamente, essa comunicação, ela está na codificação, acho que está na Revista Espírita, e aí, a hora que via na Revista Espírita, aparecia Costel e no manuscrito Lescaut, né, um trocadilho de nomes, com as letras do nome. Outro manuscrito com a caligrafia de Kardec, também da senhora Lescaut, de dezembro de 60, na Sociedade. Aí a gente já começa a ver algumas observações interessantes. Kardec já colocava o direcionamento que seria dado para aquele determinada comunicação, para aquele determinado manuscrito. Aqui a gente está vendo copiar para a revista. Então, essa comunicação ela está na íntegra na Revista Espírita. Mais alguns manuscritos, né, curiosidades da caligrafia de Kardec. Né, aqui a gente tem a menção da obra O Céu e o Inferno. Né, Kardec, a gente brinca, né, que ele acordava e dormia com os espíritos. Ele tirava todas as dúvidas, já tem vários e vários manuscritos, ele questionando os espíritos sobre o lançamento de uma obra, sobre o seu conteúdo, o que achava, quais eram as perspectivas, tudo ele
consultavam. E aqui a gente vê essa comunicação com perguntas sobre a obra O Céu e o Inferno. E aqui a gente vê o senhor Mourinho, o sonâmbulo, né, numa comunicação de junho de 65. E esse aqui é um livro de atas dos frequentadores, né, dos ouvintes da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, do período de 3 de junho de 64 a 28 de julho de 65. Então, era tudo registrado em ata, e aí, numa sessão que ocorreu aqui, por exemplo, 8 de julho de 64, e a gente vê a quantidade de pessoas que frequentavam, né, ouvindo aquela sessão que ocorria na Sociedade Parisiense. Lembrando, né, que a Sociedade Parisiense era uma sociedade científica, completamente diferente do que é um centro espírita hoje, né, era uma sociedade para estudo da fenomenologia, das comunicações que eram passadas, era aberta, tinha uma abertura restrita ao público, somente mediante a presença ocorria, se fosse apresentado por sócios da Sociedade Parisiense, e Kardec teve vários problemas dentro da sociedade, inclusive ele andou alterando, em algumas oportunidades, o estatuto, o regulamento da Sociedade Parisiense. É interessante que nessa ata a gente localizou, né, o nome da Bert Fropo, localizamos pessoas do Brasil, do Rio de Janeiro, é bem interessante. Então tem o nome da pessoa, né, e o endereço aonde residia a pessoa, ou mesmo o país aonde ela residia. Esse aqui é um livro de correspondências da Sociedade Parisiense, onde ocorriam as comunicações internas, né, como se fosse um bloco de notas, né, onde eram anotadas algumas passagens que os sócios tinham acesso, e curiosamente, né, esse livro tem aproximadamente 30 páginas, os manuscritos que eu fiz questão de trazer são todos com a caligrafia de Allan Kardec, e interessante aqui a gente aparece a senhora Rouet, né, essa comunicação é de outubro de 1859. Praticamente ela foi convidada a se retirar da Sociedade Parisiense, né, por problemas que ela estava causando dentro da sociedade. Então tem muita coisa, muito material, são milhares de páginas para serem transcritas e traduzidas, né, é um trabalho voluntário que está ocorrendo na Universidade Federal de Juiz de Fora, lá no projeto Allan Kardec. Então, a gente acredita que vai demorar um pouco ainda para todo esse material estar disponível. Trouxe mais um manuscrito, esse aqui trata da Gênese, né, um médium aqui, a gente vê o Sr. Delian, o famoso manuscrito de 22 de fevereiro de 68, que já fez parte de algumas pesquisas, onde a gente tem os conselhos sobre a Gênese, que Kardec já estava revisando, né, as primeiras edições, a primeira e a quarta são idênticas, né? E aqui esse manuscrito já mostra que ele já estava consultando as revisões que ele deveria fazer. Mais alguns manuscritos, prefeito de curiosidade, né? Aqui a gente tem o médium, o Sr. Mitchell, né, de outubro de 64. Aqui um manuscrito de 65, a gente vê, né, Sociedade de Paris. E interessante, esse manuscrito faz parte de um caderno de 50 e poucas páginas, também toda com a caligrafia de Kardec, se refere à viagem espírita de 1862. Então, nessa viagem, alguns médios acompanharam Kardec, aqui a gente vê o Sr. Dambel, e as consultas, as sessões ocorriam durante a viagem também, tanto nas cidades que Kardec visitava, né, como quando estava o Kardec e os respectivos médiuns, existiam as sessões e ele pegava informação a todo momento com relação às pessoas que ele ia visitar. Esse caderno é muito interessante, muita informação vai aparecer para a gente aqui. E aqui uma curiosidade, nem todos os manuscritos estão inteiros, né? Algumas coisas chegaram, frações de manuscrito. Aqui é um manuscrito que se refere à Gênese, né? Todo esse texto está transcrito para a Gênese, e o interessante que a gente vê é como Kardec alterava o texto, riscava o texto, trocava palavras, tanto nas comunicações que os médiuns recebiam,
mostrando que Kardec era um coautor realmente da codificação. Ele não era simplesmente um copista, não era um organizador das comunicações nas obras, não. Ele participou ativamente, alterando textos para ficar de uma maneira mais palatável, que aquele conhecimento que estava sendo passado fosse transmitido de uma melhor forma possível, né, para entrar na codificação. Aqui uma outra curiosidade, esse é uma escritura de posse dos quadros do senhor Monvoisin, o pintor Monvoisin. Quando foi formada a Sociedade Parisiense, em julho de 1869, né, Monvoisin já tinha doado alguns quadros, né, para o museu que Allan Kardec menciona em dezembro de 68, na Revista Espírita, na Constituição Transitória do Espiritismo, e esse pintor tinha doado algumas obras, um pintor bem famoso na época, tinha doado algumas obras para o museu. E aí, com a formação da sociedade, esses quadros, ou parte desses quadros, acabaram integrando a cotização do senhor Monvoisin, né? Ele entrou como acionista na Sociedade Anônima, mas os quadros estavam de posse de Amélie Boudet. Então, como foi formalizado, né, o estatuto, a existência da Sociedade Anônima, e os quadros passaram a fazer parte da Sociedade Anônima, Amélie Boudet ficou de posse e fez uma escritura, né, falando que ela estava de posse daquilo e a qualquer momento que algum diretor ou administração pedisse, os quadros voltariam para a Sociedade Anônima. Mais um manuscrito, aqui a gente vê faz parte de uma carta do Leymarie, né, do Pierre Gaëtan Leymarie, datado de 1866. É interessante que é dirigido para Allan Kardec. Se não me falha a memória, essa carta é uma comunicação avisando Kardec que ele não poderia comparecer a uma determinada sessão porque ele teve problema com um filho, né? E é bem legal essa carta também, já foi publicada, transcrita e traduzida. Também faz parte do ACOL uma série de fotografias. Então a gente vê fotografias da Amélie Boudet, essa foto veio a público ano passado, né, no início do ano passado. A gente vê aqui a Amélie Boudet mais jovem, né? A gente conhecia as fotos dela do lado esquerdo aqui, né? Com mais idade. E essas duas fotos aqui, a gente vê uma Amélie Boudet mais jovem, né? E aqui algumas fotos também de Allan Kardec, que fazem parte do ACOL. A gente aqui tem, essa foto é da família Leymarie. A gente vê o Pierre Gaëtan Leymarie, aqui de roupagem escura. Esse é o Paul Leymarie, aqui no meio, né? Essa aqui é a Marina Duclos, esposa do Pierre Gaëtan Leymarie. E aqui é uma foto, essa foto não veio para o Museu ACOL, né? Mas eu resolvi colocar porque é bem interessante, porque essa foto é praticamente inédita. É uma foto do Paul Leymarie. Essa foto está registrada num vidro, né? Aquele processo que o negativo fica no vidro, e aí eu fiz o negativo dela e passei para o positivo, e resolvi colocar aqui porque eu achei muito interessante essa foto. Essa é uma foto do busto de Allan Kardec, né, o que está no Père Lachaise, que essa foto é bem interessante também, e faz parte hoje do Museu ACOL. Para ter ideia do tamanho da foto, eu coloquei uma moedinha aqui de R$1, para ter ideia, uma foto bem grande, um pôster praticamente. Também faz parte do museu, né, algumas coisas relacionadas ao espiritismo. Aqui a gente tem um catálogo de uma peça teatral do Victorien Sardou, né, que era um dramaturgo que conviveu com Kardec, médium, e essa Francesca Bertini era uma atriz italiana muito famosa na época. Isso aqui é o catálogo da peça. Muito interessante esse documento. E aí, curiosidade, eu trouxe nos manuscritos, né, as várias assinaturas que aparecem nesses manuscritos. Aqui tem o Espírito Familiar, João Evangelista, Sr. Jobard, Santo Agostinho, Lamennais, Voltaire, Erasto, Espírito da Verdade, Galileu, Luiz de France, Dr. Demeury aqui. Então, essas são as assinaturas que constam nas dezenas e dezenas dos manuscritos da Sociedade Parisiense que chegaram para a gente. E aqui aquele destaque que eu coloquei, que está na parte superior dos manuscritos, né, do lado esquerdo, em cima, tem o nome da sociedade,
né, sessão datada, a data e o nome do médium. Então a gente vê aqui o senhor Lamperieri, o senhor Eugênio Vese, aqui foi feito na Vila Seguir, né, pela senhora Casemajur, e aqui o do Flammarion, né, na Sociedade em 1863. E uma curiosidade que a gente já está começando a identificar a metodologia de Kardec, estudando, né, e analisando esses documentos. Como eu disse, ele já colocava uma qualificação e uma identificação para onde aquele ensinamento, aquele manuscrito, iria ser colocado. Ou a gente tem manuscritos que foram direcionados para o Livro dos Médiuns, para a Revista Espírita, para o Céu e o Inferno, para a Gênese. Tem vários manuscritos que mencionam. E uma curiosidade que a gente identificou é uma qualificação para o conteúdo daquele ensinamento, né? O conteúdo moral e a importância daquele ensinamento que estava sendo dado. Por exemplo, aqui a gente vê um B de bom, um TB, très bom, e um TTB, très bom. Então é uma curiosidade que a gente passou a identificar nos manuscritos o padrão, né, que Kardec utilizava. E aí, como eu mencionei, copiar para a revista, Livro dos Médiuns, aí um TTB, né, que está indo para a Revista Espírita também, do senhor Delian. E uma curiosidade, Kardec era extremamente, mas extremamente organizado. A gente imagina hoje, né, com todo esse ferramental que a gente possui de internet, de computador, né, de a capacidade de organizar em pastas separadas determinados assuntos, Kardec fazia isso, né, trabalhando 20 horas por dia, à luz de vela e na pena. A gente vê cadernos, né, isso, imaginemos uma cartolina dobrada, né, e eram pastas onde Kardec arquivava o conteúdo dos manuscritos, né, que tinham determinados assuntos. Por exemplo, essa pasta se referia a notas diversas. Essa pasta era Previsões de 1868. Essa aqui, comunicações ditadas dos espíritos superiores, e essa aqui, tratando da morte espiritual. Essa aqui, em especial, a gente vê, né, era uma pasta que estava destinada ao que viria a ser o Livro dos Espíritos, a parte 2ª, capítulo 4º, que cuida da pluralidade das existências. É bem legal, né? Então, a capa e Kardec ia colocando todos os assuntos, todos os manuscritos das sessões que eram feitas na Sociedade Parisiense, ou que ele recebia de outros centros ao redor da França e de outros países, né? Então, por exemplo, sobre reencarnação, cada assunto ele colocava e ia arquivando nessas pastas. Era extremamente organizado o pedagogo. E aqui a gente tem um exemplo dessa edição que eu mencionei, né? Essa mexida que o Kardec dava nas comunicações. A gente tem aqui um manuscrito da senhora Lescaut, né, com a qualificação TTB, très bom, e a gente vê Kardec alterando, né, o texto, mudando, riscando e colocando palavras de forma que aquele ensinamento ficasse melhor colocado. Então, a gente imagina uma comunicação, aqui é uma transcrição, essa caligrafia de Kardec, que ele fez. Então, não era para ter erro, né? Simplesmente ele transcreveu algo, não era para ter nada arriscado. E em várias oportunidades a gente vai vendo Kardec realmente, né, participando intensamente, né, e colocando a sua inteligência, a sua razão a serviço da construção da doutrina espírita. Esse é um manuscrito de Georges. E aqui eu trouxe uma curiosidade também de Flammarion. Essa é a primeira comunicação que a gente localizou. A gente sabe que Flammarion foi para a Sociedade Parisiense no início de 1862. Né, o Carlos, em parceria com o Jean Moreau, conseguiu trazer alguns manuscritos que estão no Observatório de Gevise, né, onde Flammarion trabalhava e residia. Lá hoje é um museu e todo o arquivo de Flammarion está lá. E foi localizada até uma carta, né, de Flammarion pedindo para participar da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, endereçada a Kardec. Então, esse aqui, a gente já vê em junho de 62, né, uma comunicação, suposta comunicação, né, porque a gente sabe que Flammarion
depois contestou um pouco essa mediunidade dele, achando que era um animismo, de Flammarion com assinatura de Galileu. E praticamente todo o capítulo referente à Gênese, né, da uranografia, existem os manuscritos de Flammarion e fazem parte hoje do Museu Acol. Então, aqui são vários exemplos, né, com a assinatura de Galileu, mantendo sempre aquele padrão: sociedade, a data, o nome de médium, o título e a assinatura do espírito. Interessante também é que várias provas, né, o que acontecia? Kardec elaborava determinado texto, seja para a revista espírita, seja para uma determinada obra da codificação, e a gente lê muito, com frequência, né, na revista espírita, que determinada obra estava no prelo. O que seria estar no prelo? Nada mais é do que aquele manuscrito para aquela, por exemplo, a revista espírita, foi encaminhado para a gráfica, retornava para correção. Né? E aqui a gente vê, né, Kardec fazendo a correção no retorno dessas provas que vieram do prelo. É bem interessante isso, né? Ele mudando, tinha uma codificação também especial, né, entre ele e o pessoal da gráfica, que já é identificada, espaço, faltou parágrafo, alguma coisa, ou palavras. É muito interessante essas provas. E também a gente tem uma quantidade bem grande de cartas, tanto da época de Rivaio para Amélie Boudet, de Amélie Boudet para Rivaio, já da época de Allan Kardec para Amélie Boudet, de Amélie Boudet para Allan Kardec. Essa carta especial aqui, de Kardec para Amélie Boudet, ele ensinando, né, orientando a Amélie Boudet como ela deveria ensinar matemática para a pequena Louise, né, que Charles Kemp identificou nessas cartas, fez uma pesquisa bem legal, publicou a existência dessa menina que conviveu, né, e foi cuidada pelo casal Kardec. Então, essa aqui é uma caligrafia de Allan Kardec, essa aqui é uma caligrafia de Amélie Boudet, isso aqui são cartas dos pais de Amélie Boudet para Amélie Boudet, tem uma quantidade bem interessante dessas cartas. Aqui é uma carta de Kardec para Amélie, onde ele menciona, né, o trabalho, na época que ele trabalhou em teatro também, que o Carlos já levantou toda essa biografia mais recente de Rivaio e Kardec. Aqui eu trouxe alguns discursos na época do pensionato de moças, né, que o casal Kardec montou nos anos 40. Então, esse é um discurso de formatura para distribuição de prêmios para os melhores alunos. Então, é muito legal, porque hoje chegaram para a gente os discursos de final do ano entre aspas, né, porque em agosto que era a formatura. Então, a distribuição de prêmios tinha um discurso de Kardec e de Amélie Boudet, e esses discursos a gente tem de 44, 45, 46, é muito interessante esses documentos. E aí, como eu mencionei, né, a gente conseguiu também ter no acervo as primeiras edições de todas as obras e da revista Espírita, perdão. Aí eu trouxe aqui uma foto de uma primeira edição de 1857, e essa aqui é a coleção da revista Espírita, desde a primeira, em 1858, e vai até o ano 1900. Então, essa é a apresentação do ACOL, né? Nada melhor do que mostrar realmente o documento para o pessoal ter ideia do que é o Museu ACOL. Né? E a nossa meta é tornar isso público, divulgar todos esses manuscritos através do projeto Allan Kardec. Como eu mencionei, eu ia montar um site para consumo próprio. Né? Chegamos a montar tal. Então, parte dos livros, das pesquisas, dos jornais, das revistas estão no site. Os manuscritos, a gente achou melhor isso, estar realmente dentro da universidade, dentro de uma plataforma mais potente e aberto a historiadores e pesquisadores, inclusive do meio acadêmico. Daí, eu fiquei pensando durante todo o tempo da sua apresentação que trabalho que teve Allan Kardec que os espíritas da atualidade não sabem valorizar. Meu Deus do céu, que trabalho hércules! Que dimensão de trabalho esse homem fez para a humanidade. É um benfeitor da humanidade, é um gênio,
porque foi um trabalho além das possibilidades do seu tempo, né? Nós hoje temos toda a facilidade, como você citou aí, referiu-se. Que coisa fantástica pensar nesse discernimento, nesse trabalho de que não dormia, ele não dormia, né? Não, é apaixonante ver esse trabalho. A doutrina já é apaixonante, mas é apaixonante ver a dedicação, o trabalho e o preparo, né, que Kardec teve para desempenhar esse papel. E não foi um simples codificador, usando a linguagem dos nossos dias, não foi um simples Ctrl+C, Ctrl+V, né, de comunicações de espíritos, não. E sem nenhuma facilidade tecnológica, né? Que era na pena. Imagina o trabalho que isso dá, rapaz. Mesmo quando você falou do prelo, que voltava para corrigir, página a página. Nós fazemos isso atualmente, mas com as facilidades do computador, né? Naquele tempo não tinha nada dessa facilidade. As pastas que você mostrou, que ele organizava o material a ser publicado, destinando as avaliações dos textos, de trabalho metódico mesmo, de persistência, de coragem, de perseverança, que nós, o movimento espírita, deveríamos. Essas descobertas são fantásticas. Aliás, eu quero aproveitar aqui, o Adalberto fez uma pergunta aqui. Adair, você ou historiadores conseguem dimensionar o que esses manuscritos trazem de novo para o Espiritismo e para a história do Espiritismo? É uma pergunta, ele acrescentou aqui a interrogação na linha seguinte. Não, bem legal a pergunta, bem legal a pergunta. Com certeza a gente vai conseguir reescrever a biografia de Rivaio, né, que já está sendo feito aos poucos, a biografia de Allan Kardec, porque através dessas cartas a gente vai conseguir ter informações, qual era o perfil do relacionamento que ele tinha, né, o contato que ele tinha, né, analisar o perfil psicológico dos médios que trabalhavam na Sociedade Parisiense de Todos os Espíritas, as dificuldades que Kardec teve, né, com os médios e na Sociedade Parisiense de Todos os Espíritas, fora todas as dificuldades que ele teve com o meio em geral, né, com a sociedade, com a igreja, a gente sabe disso lendo as revistas espíritas. Mas, com certeza, a biografia vai ser reescrita, porque as fontes primárias existentes nas mais diversas biografias que a gente conhece, desde a primeira, né, de Henri Sauce, em 1896, para ter uma ideia, a única fonte primária que ele traz é a certidão de nascimento de Rivaio. Então, essa escassez de informação, né, Henri Sauce passou. Né, quando ele escreveu, em 1896, a biografia de Sr. Rivaio, de Kardec, mesmo com as entrevistas com algumas pessoas que conviveram com o mestre, as pessoas já não se lembravam mais, né? Desencarnou em 1869, a biografia foi escrita em 1896, e ele se declara um copista mesmo, porque ele foi buscar as informações na Revista Espírita, ele declara isso, né? Está escrito isso na biografia, né? na obra de Henri Sauce. E muito pouca fonte primária, né? As mais diversas biografias, é muito pouca coisa que existe, né? O pessoal foi trazendo informações, muitas delas completamente erradas, porque trazia aquela informação, aquilo passou a ser uma verdade, né? Virou uma verdade, e hoje a gente já está começando a tirar muita coisa. O cara está fazendo um trabalho brilhante, Charles Kempf, um trabalho brilhante com relação, né, às várias comunas de Paris, aos arquivos nacionais, em busca de certidão de nascimento, certidão de casamento, certidão de óbito. Então, até pouco tempo atrás, muita informação que não corresponde com fatos históricos, que a gente chama realmente da historiografia do Espiritismo, que é baseada nas fontes primárias, aquilo veio passando, não por maldade, mas veio a informação, não existia. Então, a riqueza desses acervos existentes é muito grande. Então, vai possibilitar que a biografia de Rivaio seja reescrita, o período de Kardec seja reescrito e o período pós-Kardec seja reescrito. Com relação à codificação, né?
a gente já leu, analisou vários desses manuscritos, né, muita coisa ainda, mas a gente percebe que nada com relação à codificação tem de novo. Nada. Não tem nada, nenhuma surpresa, nada, mas a gente vai ter a possibilidade de ver a evolução do pensamento de Kardec, como ele tratava as comunicações, como ele tratava os médios, como ele qualificava aquelas comunicações, primeiro com o critério da razão, depois pelo controle universal, ter uma ideia de como isso era feito, sem mistificação, sem dogmatismo, usando metodologia, né, científica, que a historiografia nos permite, né, sem paixões. Né? Então, muitas e muitas pesquisas têm mostrado já informações de coisas que têm sido comentadas ao longo dos anos que não se mostram, que não se sustentam. Não se sustentam. Dou um exemplo, o caso da Gênesis, Céu e Inferno, né? Depois a gente possa até mostrar alguns documentos. Então, essas pesquisas estão sendo feitas baseadas em fontes primárias, né, com uma metodologia. Né? Antes a gente usa muito, eu, o Carlos, a Luciana, que é do Obras de Kardec, o Carlos do CSI, a gente usa muito o Facebook como um laboratório. A gente recebeu muitas críticas, às vezes de publicar determinado, que a gente chama de pesquisa lato sensu, né? Determinar um determinado estudo de um determinado documento, né, e colocar, a gente cansou de receber críticas nesse sentido. Mas a gente usa como um laboratório, uma oportunidade de mostrar o que está sendo feito, de ouvir as críticas, né, críticas construtivas, né, com relação a determinadas conclusões que a gente chega, e no final a gente monta um artigo nos moldes acadêmicos. A gente tem publicado artigos no Jornal dos Estudos Espíritas, agora na Liga de Historiadores e Pesquisadores, a gente está apresentando mais 2 artigos, e a ideia é essa, é ir pesquisando, né, e consolidando essas informações, né, o que eu chamo essa base documental em fontes primárias, e aí sim a gente solta um artigo, né, mais robusto, né, aí realmente um artigo stricto sensu, né, nos moldes acadêmicos, com pareceristas analisando antes, tá, mostrando exatamente o que essa documentação toda conta para a gente. Né? Porque a gente conta o que os documentos contam. Se alguém quiser criticar, critique os documentos. Então, com relação à codificação, muita pouca coisa a gente acredita que vai modificar. Né? Mas a gente vai ter a oportunidade de conhecer o dia a dia de Allan Kardec, tanto na sociedade parisiense, essa lida com os médiuns, com os espíritos. A gente vê Kardec dando dura em espíritos e tomando dura de espíritos. É muito interessante. Adair, a gente pode, em outras palavras, para simplificar tudo isso que você está trazendo, nós estamos vivendo, pois, diante dessas pesquisas documentais, que são documentos descobertos, documentos que estão aí fisicamente pesquisados, descobertos, analisados, nessa análise que serão traduzidos gradativamente, nós podemos dizer que está havendo uma atualização histórica do tempo do Kardec. É isso? Está correta essa afirmação? Com certeza, está assim. Como eu disse, até o desencarne de Kardec, aquela documentação estava de posse de Kardec na sociedade parisiense. Com o desencarne, passou para Amélie Boudet. Provavelmente, depois passou para a sociedade anônima. E aí a gente não sabe realmente o que aconteceu, né? Quais foram os caminhos. A gente sabe que muita coisa se perdeu, né? Tinha suposições que teriam sido levadas parte dos documentos pelos nazistas. O Carlos também fez um trabalho brilhante, levantou a lista, que viu que só eram praticamente quadros e uma coleção da Revista Espírita, em termos de documentos, nada. Então, muita coisa chegou aos nossos dias, mas muita coisa também deve ter se perdido. Mas muita coisa está sendo suficiente para traduzir nas palavras que você trouxe. Uma possibilidade de a gente conhecer o trabalho de Rivai, o trabalho de Kardec, né, e resgatar e trazer à luz essa historiografia do Espiritismo.
Quando você apresentou ali, logo no começo dos seus slides da apresentação, aquelas referências que você mostrou da Revista Espírita, muito interessante, né? Essa preocupação de Kardec em preservar para o futuro essas informações históricas que seriam no futuro catalogadas, conhecidas, documentadas, como ali você destacou, muito interessante aquele detalhe, não me lembrava disso, e talvez o movimento precise realmente valorizar isso. O Pedro Nakano, fazendo uma observação aqui, Orson e Adair, é importante que conscientizemos os nossos pesquisadores em buscarmos fontes primárias, pois estamos nos calcando em bases firmes, que é a verdade. Realmente, as bases primárias, como você disse, né? Obrigado, Pedro, pela afirmação, pela pergunta. Só lembrando que na historiografia, né, tratando como uma ciência, né, não existem verdades, né? O fato histórico, o que aconteceu, né, o decorrer das ações e dos fatos ao redor do tempo, que a gente conhece como história, o que a gente consegue resgatar é uma fotografia, é tentarmos chegar mais perto da verdade, né? Então, só colocar esse reparo, né, vou falar assim, porque, na verdade, a gente não chega, a gente tenta se aproximar ao máximo. Por isso que hoje, né, as pesquisas mostram que a hipótese mais provável é que Kardec tenha sido o autor da 5ª edição da Gênese e o autor da 4ª edição do Céu e Inferno, fundamentada nos documentos. Se aparecer algum documento mostrando que teve alguma alteração por outra mão que não seja de Kardec, porque até hoje eu não vi nenhum. Eu leio muito, eu estudo muito, isso, mas até hoje eu não vi um único documento, né, tratando desse assunto. Então, a hora que aparecer, não tem problema nenhum da gente alterar uma posição. Olha, Kardec fez as alterações, com exceção desse trecho aqui, né, porque aí tem um documento mostrando que não foi. E o que a gente vê, até agora, né, o que os documentos têm nos contado, né, como hipótese mais provável, é Allan Kardec. Isso é muito importante ser dito, porque virou uma celeuma dentro do movimento, a questão da Gênese, principalmente, né? Uma discussão que não sei se teria utilidade, tanta veemência que aquela discussão, e agora os documentos mostram, evidenciam o contrário. Então é muito importante essa situação neste momento histórico do país e da literatura mediúnica ou da literatura basilar de Allan Kardec, essa informação muito importante realmente, porque as pesquisas estão levando a esse caminho, demonstrando, evidenciando, como você disse, se mostrar um documento, altera-se essa conceituação, esta evidência em andamento, né? Claro. E a gente não pode ver a coisa boa da coisa ruim. Essa polêmica toda, né? O que gerou? O estudo. Tanto da Gênese, que é uma obra tão pouco lida, e o do Céu e Inferno, que acho que é uma obra, né, em pesquisas recentes aí do Franzolin, né, 1% dos participantes da pesquisa já leram o Céu e Inferno, ou atribuem determinada ou certa importância a essa obra. Né? Na pesquisa de 2021, a conclusão foi essa. Então, e é uma obra primorosa, né, o Céu e Inferno. Com certeza. Só por 2 documentos que ela contém ali, como a passagem e o Código Penal da Vida Futura, que são documentos exponenciais do livro Céu e Inferno, sem falar de todos os demais capítulos e abordagens que ali estão, são documentos exponenciais, na maioria das vezes desconhecidos. Vez por outra, nós vemos alguns amigos comentarem, falarem, exporem o assunto, mas que merecem serem mais destacados. Então, Adair, a gente fica muito feliz com esse nível de pesquisa colocado à disposição do movimento espírita atualmente, né? E essas descobertas, Adair, foram acontecendo, como é que foi? O Carlos Sete até contou isso na entrevista dele também, mas eu queria ouvir de você também, essa sequência das descobertas, essa sequência das pesquisas que levaram a... Opa. Eu acho que caiu. Voltou. Então, uma analogia que eu gosto de fazer é um quebra-cabeça. Né? Eu sempre uso essa expressão que é um quebra-cabeça.
Então, o que foi acontecendo aos poucos? Desde o lançamento, né, do Legado de Allan Kardec para o Simone Privato, que eu li a obra, eu fui no lançamento da obra aqui em São Paulo, eu já estava, como eu disse, né, me apaixonando pelas pesquisas. Quando eu li a obra, eu fiquei encantado, né, pelo nível de pesquisa, eu não tinha ideia desses acervos existentes na Biblioteca Nacional da França, que aquilo estava digitalizado, né, então, muito ricas informações que eu li ali. E eu, particularmente, acreditava piamente, né, que a quinta edição da Gênesis tinha tido problemas, né? E aí, já começando a me aproximar do Carlos, um pouco depois, né, o Carlos tinha um posicionamento que chamava a atenção dele, e lendo algumas conclusões que a Simone Privato chegou também, eu não conseguia chegar pelos documentos que ela apresentava no Legado de Allan Kardec, né, o que a gente chama de inferir. Né, eu não conseguia chegar àquela conclusão olhando as fontes primárias que ela trouxe. Então, o que começou? Uma pesquisa muito pequena, né? O Carlos estava buscando a quinta edição da Gênese, já tinha estudado os depoimentos do tipógrafo Rousseau, que ocorreu em 1875, se não me falha a memória, né? Naquela acusação do Henri Sauce, que ocorreu no L'Espiritisme, que tinham mais de 400 alterações na obra. Então, e a gente começou, pouco a pouco, vendo e achando, localizando, sem documento nenhum, mesmo na Revista Espírita, alguns indícios que mostravam que existia uma edição realmente antes de 1872. E aí começou por aí, lendo a Revista Espírita, buscando algumas informações na Biblioteca Nacional da França e nessas bibliotecas que já tinham acervos digitalizados, o Carlos acabou localizando uma suposta quinta edição de 1869. Ele entrou em contato na biblioteca de Neuchâtel, na Suíça, né, e conseguiu que eles enviassem a foto, pelo menos, daquelas partes que evidenciariam que edição seria. Sendo enviado isso, e mostrando que realmente era uma quinta edição de 69, no mesmo momento, de novo, né, eu fiz uso desses amigos que eu criei por causa do mergulho que eu relatei no começo, e eles entraram em contato, porque não é uma biblioteca aberta para digitalizar, igual a Biblioteca Nacional da França, né, é uma biblioteca fechada, de universidade, então não tinha esse tipo de serviço. E aí a gente conseguiu trazer, através de um amigo, que eles digitalizassem, pagamos lá, e veio essa quinta edição. E aí começamos, né, eu digo começamos, porque aí começou uma dedicação quase exclusiva, né, a buscar elementos, indícios com relação à quinta edição da Gênese. E a gente localizou no catálogo racional, por exemplo, foi uma sequência de eventos. No catálogo racional, que vários pesquisadores atribuem como sendo uma segunda edição de agosto de 69, né, ali aparece menção a itens só existentes na quinta edição. Por exemplo, o item 7 do capítulo 8 da Gênese. Se não me falha a memória, se eu não estiver chutando tão errado assim. Né? E menciona, e o item 7 só tem na quinta edição. E a gente foi juntando o que a gente chamou dessas peças de quebra-cabeças que existiam. Deixa eu tentar resgatar alguns exemplos dessas sequências de pesquisas que eu chamo de lato sensu, que a gente chama de lato sensu, que nos ajudaram a até chegar na publicação do Jornal de Estudos Espíritas, do artigo nosso, já com todas as coisas. Então, a gente começou com essa descoberta da quinta edição. Aí, no Livro dos Médiuns, na 11ª edição, né, menciona a quinta edição. Né? Lembrando que o Livro dos Médiuns, a 11ª edição, estava à venda, segundo a Revista Espírita, em 1º de junho de 69. E já menciona essa quinta edição. E como eu falei, o catálogo racional menciona itens, né, o item 7 do capítulo 8, que só existe na quinta edição.
E aí, dentro do acervo do ACOL, a gente localizou manuscritos que se referiam à Gênese. Aquele que eu mostrei na apresentação, né, de fevereiro de 1868, onde Kardec, já em fevereiro de 68, já estava ali buscando fazer a revisão da obra. A gente localizou manuscritos, tanto de Arago e Galileu, manuscritos com ensinamentos que entraram na quinta edição da Gênese. A gente localizou obras, por exemplo, O Segredo de Hermes, né, de Luiz F., que teve o seu depósito legal em dezembro de 72, mencionando uma sexta edição da Gênese, antes da publicação da quinta edição, de 1872, né, que Simoni Privato partiu da denúncia de Henri Sauce, né, dessa edição de 1872, para construir toda a conclusão dela na obra. Né? Mas algumas coisas passaram. Né? Ela mencionou o catálogo nacional e não viu, né, que estava mencionando itens da quinta edição. Ela não localizou esse livro, né, Le Segret de Hermes, do Luiz F., que mencionava uma sexta edição antes da edição de 1872, que é a segunda impressão da edição de 69, da quinta edição. E aí começou aquele negócio do depósito legal. A obra não tem depósito legal, só é válido se tem depósito legal. E a gente fez uma imersão no estudo da legislação da França do século XIX com relação às publicações, né, as responsabilidades, o que deveria ser feito para ter uma declaração de impressão e a declaração e o depósito legal. E a Simoni Privato parou na legislação de 1810, né, que ela menciona no legado de Allan Kardec. Mas teve uma sequência de alterações na legislação e era uma confusão essa legislação com relação ao depósito legal. E a gente fez um estudo e levantou que mais de 40 obras de Allan Kardec, com Allan Kardec em vida, não tiveram depósito legal. Por isso que a gente chamou de quebra-cabeça. A gente foi colocando peças, né, ao redor daquele grande tabuleiro, né, que iam na direção, ou que mostravam a direção, primeiro, da existência da quinta edição, que aí ela apareceu. E segundo, né, as supostas falhas que ocorreram na pesquisa, primeiro, Simoni Privato não teve acesso a essas fontes primárias que hoje a gente tem. Né? A gente entrou muito pesado nas pesquisas de legislação e de outras obras, para localizar quais obras mencionariam, né, a sexta edição da Gênese e a quinta edição da Gênese. E aí, finalmente, a gente localizou uns documentos, fontes primárias. Primeiro, é o relatório do Conselho Fiscal da Sociedade Anônima. Lembrando que a Sociedade Anônima, ela foi criada em julho de 1869. Ela entrou em operação. O que é entrar em operação? Ela só começou a imprimir as obras em agosto de 1869. E a gente localizou um relatório que chama Relatório do Conselho Fiscal, que a Amélie Boudet fazia parte do Conselho Fiscal da recém-criada Sociedade Anônima. E eles produziram, né, o auditor fiscal da época, que fazia parte do Conselho Fiscal, produziu um relatório. Então, esse relatório do primeiro ano civil, aonde a Amélie Boudet assina esse relatório, né, mostra a Amélie Boudet à frente, né, das operações da Sociedade Anônima, né, e como a Sociedade Anônima só entrou em operação, porque o relatório menciona isso, em agosto de 69, e a Amélie Boudet era responsável, primeiro como sucessora legal de Allan Kardec, das obras, das reimpressões, das publicações novas, que ela menciona na Revista Espírita de maio de 1869, numa assembleia que teve na Sociedade Parisiense, e é relatada na Revista Espírita de maio de 1869. Ela toma a frente de tudo, e ela ia acompanhar pessoalmente todas as publicações e as reimpressões que ocorressem. Então, como a Sociedade Anônima só entrou em operação em agosto de 1869, quem publicou a quinta edição da Gênese foi a Amélie Boudet. Então,
esse relatório, produzido pelos auditores fiscais para os acionistas da sociedade anônima, mostram isso. E aí um outro documento também surgiu, que é o registro de inventário do ano civil de 1872-1873, que era o terceiro ano civil, né, 69 e 70, o 70-71, lembrando que a gente teve na França a guerra, né, franco-prussiana, em seguida a Comuna de Paris, que praticamente estancou as publicações todas, né, tanto da Revista Espírita como de obras da Sociedade Anônima, e a gente vê a Amélie Boudet de novo aparecendo como... Depois eu vou mostrar, eu trouxe esses documentos para elucidar isso. Aparecer na frente, de novo, do Conselho Fiscal da Sociedade Anônima. E o interessante é que nesse registro de inventário, que é um documento formado de 47 páginas, onde tem todo o estoque de mercadorias das matrizes tipográficas que eram utilizadas para impressão tanto das revistas espíritas como dos livros, né, que a Livraria Espírita publicava. Esse documento traz uma informação muito interessante, que a quinta e a sexta edição eram de 1869, né, e como a gente já viu, publicadas por Amélie Boudet, né, e traz a informação que a quarta edição do Céu e Inferno foi impressa em fevereiro de 1869. E aí depois eu vou mostrar esses documentos. Então, a gente foi montando esse grande quebra-cabeça, né, de uma maneira que a gente chegou como hipótese mais provável, Kardec sendo o autor, tanto da quinta edição da Gênese como da quarta edição do Céu e Inferno. Que coisa importante você relatar todo esse imbróglio, todo esse quebra-cabeça envolvendo tantos detalhes, que a gente tem que parar para pensar, prestar atenção e observar os caminhos aí cruzados e conectados ou tendo que encaixar as informações. Né? Você poderia, por gentileza, coloca no ar, eu vou mostrar os documentos, que nada melhor do que olhar os documentos. Do site mesmo? Do site não, da minha apresentação do PowerPoint, na sequência eu pus... Você tem que voltar aí, né? Isso. Está aparecendo? Está aparecendo. Então tá. Esse aqui é o extrato da segunda Assembleia Geral da Sociedade Anônima, que ocorreu em 13 de agosto de 1869. Né? Tá dentro desse quadradinho. E nesse documento a gente tem a Madame Viúva Rivail, né, e o senhor Gilbert sendo eleitos e assumindo a posição do quê? De auditores fiscais, né, que são commissaires de surveillance, né, do Conselho Fiscal da Sociedade Anônima. Esse é o relatório que eu mencionei, que foi produzido pelo Conselho Fiscal para apresentar junto aos acionistas da Sociedade Anônima em 10 de julho de 1870. Então, a gente vê aqui a Sociedade Anônima, né, o relatório que foi feito, a data que foi apresentada, e a gente vê a assinatura, 18 de junho de 70, da viúva Rivail, senhora Allan Kardec, juntamente com o senhor Gilbert. Os dois faziam parte do Conselho Fiscal, que era exigido pela legislação da Sociedade Anônima, muito recente, foi criada na França, essa legislação em 1867, então 2 anos, né, antes da criação da Sociedade Anônima, e isso é muito importante para a gente entender também por que do formato, né, da sociedade que foi criada para dar continuidade às obras de Allan Kardec, foi no formato de Sociedade Anônima. É muito importante conhecer essa legislação para a gente ter o pleno entendimento desse processo. E aqui na Revista Espírita de agosto de 1870, tem o relato dessa Assembleia Geral, fora o relatório que foi produzido, que é um documento com algumas páginas impresso, né? A gente tem esse relato na Revista Espírita de agosto de 1870. Por isso a importância da gente ter traduzido para o português, né? E eu tive informação muito legal do Noleto,
que ele pretende fazer essas traduções das revistas espíritas de 1870, 71, 72, 73, que é a época que a Amélie Boudet realmente estava à frente, né, dos rumos ali do espiritismo. Depois a gente sabe que ocorreram desvios, tal, mas esse é um período que precisa ser estudado muito ainda para ver o que aconteceu com a Amélie Boudet, por que ela saiu, como ela foi afastada, de que maneira. Mas esse relato está da Assembleia Geral, está na Revista Espírita de agosto de 70, né, que encerra o primeiro ano civil de 1869-70. Todos os acionistas manifestaram seu desinteresse pessoal e total comprometimento com a divulgação do Espiritismo, e decidiram reverter a parcela dos lucros que tinham direito naquele ano para o fundo de reserva. O fundo de reserva da Sociedade Anônima era destinado à divulgação da doutrina espírita. Então, apesar dela ter sido criada no formato de sociedade anônima, apesar de nesse ano, né, que tem o balanço, esse aqui é só a capa de todo o relatório, tem um balanço, teve um lucro de 2.000 e poucos francos na época, que eram para ser rateado entre os acionistas da sociedade anônima. Todos abriram mão, né, para reverter para o fundo de reserva para a divulgação da doutrina espírita, mostrando o comprometimento de todos os acionistas à época. Esse é um inventário de 1873 que eu mencionei, né, do terceiro ano civil, né, da sociedade, onde a gente vê a senhora Allan Kardec como comissária de surveillance, igual como auditora de fiscalização do Conselho Fiscal da Sociedade Anônima. Esse documento traz a informação que o Céu e o Inferno foi impresso em fevereiro de 1869, e aqui a tiragem, 2.200 exemplares. Ou seja, ele foi impresso com Kardec em vida e foi publicado posteriormente. Por isso a declaração de impressão, que era a responsabilidade do impressor da obra, foi feito posterior. Imaginemos, né, o problemão que foi com o desencarne de Kardec, né, como ficaram todos ali, de modo que o Céu e o Inferno só foi publicado mais para frente, mas foi impresso em fevereiro de 69. E nesse mesmo documento traz que a Gênese, a quinta e a sexta edição, são de 1869. Fabuloso verificar isso, viu? Mais um documento que eu trago. Foi localizado, né, o Museu Acol também a gente conseguiu localizar. O catálogo racional só era conhecida a sua segunda versão, que Simoni Privato e outros pesquisadores chamaram de segunda edição de agosto de 1869. O catálogo racional circulou na revista de abril de 1869, né? A gente sabe que a revista de abril foi inteiramente feita por Allan Kardec, e ele menciona na Revista Espírita, né, esse catálogo racional que já vinha sendo pensado há algum tempo. Existem várias menções na Revista Espírita com relação à publicação desse catálogo, e aí em abril de 1869 circula a primeira versão do catálogo racional. Esse documento, esse livreto, até então, o movimento espírita mundial não conhecia. A gente conseguiu localizar em uma revista espírita, né, numa coleção, e conseguimos trazer também para o Museu Acol, e, curiosamente, né, lembrando que esse documento foi impresso em março de 1869, para circular aos assinantes da Revista Espírita em abril de 69, e aqui a gente tem a menção da obra O Céu e o Inferno, na quarta edição. E a gente tem a Gênese com a quarta edição. Por quê? Porque a Gênese, quarta edição, ela ainda não tinha sido publicada. Ela estava impressa, né, mas a quarta edição é que estava disponível, né, o que estaria disponível na Livraria Espírita, recém-criada, para aquisição. E aquele inventário que eu mostrei há pouco, eu não trouxe a página, ele menciona uma quantidade muito grande ainda da quarta edição. Por isso que a gente estimou, né, a gente datou
né, por causa de outros elementos e outros documentos, que a publicação da quinta edição ocorreu entre abril e maio de 1869, após o desencarne de Kardec, mas já impresso. E como tinha uma quantidade muito grande da quarta edição, o que constou no catálogo nacional eram as obras disponíveis para serem adquiridas. Como tinha uma quantidade muito grande da quarta edição, que a gente constata ainda no ano de 1873, no registro de inventário, uma quantidade expressiva ainda da quarta edição. E a quinta edição, então, só foi depois, entre abril e maio, publicado. Então, esses eram os documentos que eu queria trazer com relação ao Céu e Inferno. A gente já publicou o artigo, né, que embasa com todos os documentos com relação à Gênese. Então, esse é o trabalho que a gente está procurando trazer com relação à chamada historiografia do Espiritismo. Então, a gente não entra no mérito de discussões sem ser documental, né? A gente se restringe às fontes primárias e o trabalho de pesquisa é com relação a essas fontes. Magnífico, Adair. Magnífico. Eu estou aqui impressionado com o volume de informações, com o nível da pesquisa, que só valoriza o trabalho que está sendo apresentado. Eu vou postar alguns comentários aqui. Você praticamente já comentou, apenas para registrar na live, né? Claro. O Pedro Nakano, depois da sua resposta, ele diz: Adair, o que eu quis dizer é exatamente isso, onde a história busca refletir o realmente ocorrido, e não uma versão que alguém colocou, publicou e foi se assumindo como verdade. Perfeito, Pedro, perfeito. Perfeito, exatamente. O nosso querido Bruno, lá do Recife: a verdade é filha do tempo, viva as fontes primárias, o resto são apenas narrativas e opiniões. Em determinado momento... Só deixando bem claro, que a gente respeita todas. Isso, sem dúvida. Em determinado momento da sua narrativa, me perdoe, eu não vou lembrar agora, mas a Luciana acrescentou aqui, Rousseau em 1885. Isso, é que eu não lembrava exatamente quando foram as informações que foram dadas, tanto pelo tipógrafo, né, que era o autor dos clichês e das coisas, como do editor, a informação é de 1885, que ele informa, né, realmente que Kardec tinha feito a quinta e a sexta edição em vida. Sim. Tinha já feito a impressão em vida. Então, eu não lembrava o ano. Obrigado, Luciano. Muito bom. Esse detalhe é importantíssimo. E o Pedro aqui concordando com o Bruno, verdade verdadeira. E a Luciana, novamente, o depoimento de Rousseau foi junto com o de Rouget, após a denúncia de Rousseau. Também no momento que você citava aí, né? Porque outra coisa que aconteceu, se me permite... Claro, por favor. Quando ocorreu a denúncia do Henri Sauce no L'Espiritisme em 1884, né, muita gente acredita que o movimento espírita, ali Gabriel Delany, Leon Denis, Bert Froh, compraram a ideia da adulteração. A gente lê isso, né, em alguns pesquisadores escrevendo. E a gente fez uma pesquisa também com relação, buscando, né, nos vários jornais da França do século XIX, e localizamos tanto Gabriel Delany, como Leon Denis, como Laurent de Fagé, foi um dos grandes divulgadores do espiritismo e muito pouco conhecido no movimento espírita brasileiro, esse francês. Inclusive, nós localizamos Henri Sauce, né, em 1925, no Congresso Internacional de Espiritismo. Todos esses autores que eu mencionei se utilizavam da quinta edição da Gênese para fundamentar estudos e coisas que eles faziam. Então, eles não compraram a ideia da adulteração. E a gente localizou em 1925, né, o Henri Sauce afirmando, está escrito nos anais do Congresso, que a quinta edição, não a quinta, porque ele se utilizou da sétima no Congresso para fazer o trabalho que ele publicou nesse Congresso, falando que aquela edição, né, a edição alterada, era de Allan Kardec. Então, não procede a informação também, que é vendida como verdadeira, né, que os seguidores, né, compraram a ideia da adulteração. E Henri Sauce fez, em 1884, a denúncia,
Em 1885, na sequência, houve a reação, tanto de Pierre Gaëtan Lemarie, que trouxe as testemunhas, né? Trouxe tanto o Rouge como o Rousset, né? O editor da obra e o tipógrafo que mexia, com o testemunho deles, que está na Revista Espírita e no jornal Le Spiritisme, né? Informando, exatamente rebatendo a acusação. E aquela acusação morreu. Ela foi resgatada no século, de novo, no nosso século, que fez base para o legado de Allan Kardec. Mas as pesquisas mostram que tanto Gabriel Delany, quanto Leon Denis, quanto Laurent de Fagé e o próprio Henri Sauce, em 1925, escreve, isso está nos anais do Congresso, que aquele texto, e ele usou texto que ele falou que era adulterado. Ele usou o texto que ele falou que era adulterado e afirmando que era de Allan Kardec. Muito bom. Em outro momento aqui, a Luciana também escreveu entre dezembro de 1884 e início de 1885. Perfeito. Muito bem. O Bruno também fez uma observação importante aqui. O erro até se aceita, mas diante de tantas comprovações em contrário, permanecer no erro é lamentável e ainda querer divulgar que houve adulterações e o céu e o inferno é triste e lamentável. Acrescentando Pedro Nakano que contra fatos não há argumentos. O Sérgio Totti de Bauru, essas informações não têm preço, e o Carlos Sete acrescenta: Bruno, me parece que parte do movimento espírita ainda desconhece as pesquisas mais recentes, ou não teve acesso, ou ainda não teve tempo para analisá-los. O que é verdade, né, Adair? Realmente, é verdade. Isso é uma verdade. Eu vou destacar de novo a pesquisa do Ivan Franzolin, né, que foi publicada agora em 2021. Não lembro o número exato, 80%, né, dos que responderam à pesquisa desconhecem as pesquisas. Então é aquilo que eu comento, a gente não publica livro, a gente está dedicado às pesquisas, às fontes primárias, né, uma quantidade muito grande de documentos, né, a gente iniciou praticamente se dedicando a essa polêmica de março de 2020 para cá, né, as pesquisas estão sendo publicadas no Facebook, a gente está publicando no Jornal de Estudos Espíritas, do Alexandre, né, então, aos poucos, está tendo uma certa repercussão, mas o movimento espírita, infelizmente, nem lê a Gênesis, a gente sabe que não tem o hábito. O céu e o inferno, muito menos. E o que a gente pode esperar, né, de uma leitura de um assunto tão árido, que é pesquisas historiográficas. E você está falando da Gênese e do céu e inferno, se a gente falar em revista espírita, então é uma ilustre desconhecida. Também. E quantas informações a revista espírita traz? Foi muito importante você relatar também, em determinado momento da sua fala, os apuros que Kardec passou com o grupo que atuava com ele, né? Demonstrando a condição humana, sempre criando dificuldade, ele que levava pito dos espíritos e dava pito nos espíritos. Gostei de você citar isso, que é uma condição bem, bem interessante de ser citada, né? Ô, Adair, eu acho que nós podemos mostrar para o público aqui o site, né? Eu acho importante a gente fazer isso. Pode ser? Você vai comentando, eu vou projetar ele aqui e vou deixar... Se você puder depois mostrar também o do projeto Allan Kardec da universidade... Sim, depois você me dá o... Qual você prefere primeiro? Pode ser o Allan Kardec Online, que é o caseiro, né? Deixar bem claro que é o caseiro. Então, essa aí é a carinha dele. Se puder ir descendo a barra, eu vou... Se puder descendo para... Isso, pode ir mais. Aqui tem nessa parte a parte de pesquisas, então um determinado assunto, coloca a palavra e ele busca. E aí tem algumas... Por favor, descendo. Então a parte de manuscritos, se você clicar, você vai para manuscritos, parte de cartas. Aqui a parte de jornais. Por favor, Orson, clica nos jornais. Então o que a gente... procurou colocar todos os jornais espíritas desde o início, né, do final do século XIX, os jornais brasileiros estão aqui, né? Então tem PDF, é bem legal, a gente consegue pegar muita informação, dá para fazer o download. Então essa parte dos jornais, se puder voltar para a home.
tem a parte dos livros. Puder clicar nos livros, Orson. O que tem aqui? Aqui tem todas as edições, né? A primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, a sétima, a oitava, a décima do Livro dos Espíritos e das demais obras da codificação, e várias obras, vários livros, né, de interesse do Espiritismo, tanto em francês, tem livro em alemão. Esse livro, deixa eu ver, só para uma curiosidade, tem o Catálogo Racional aí, a primeira edição, a primeira versão nele. Se você puder voltar para home, não vamos perder muito tempo com isso, né? O pessoal depois dá uma navegada. Tal. E aí, descendo, tem a Revista Espírita, todas, e tem uma parte dedicada ao CSI de Espiritismo, onde todas as pesquisas do CSI de Espiritismo estão hospedados aqui também, né? No nosso site. Então, vocês baixam em PDF tudo que está sendo estudado pelo Carlos e o que está sendo estudado em conjunto também na parte da home, lá onde tem manuscrito, tem algumas pesquisas em comum também. No manuscrito, se você clicar, tem as pesquisas. E aí tem o sobre, o que é o tal, links de interesse, que eu direciono para as páginas de interesse para pesquisadores, né? Então, e praticamente a página é essa. Tem um glossário, tem um contato, termos e condições, tal, contando mais ou menos a historinha que eu contei aqui. Com relação ao projeto da Universidade Federal de Juiz de Fora, o projeto Allan Kardec, eu vou colocar no chat, Orson, se você me permite, eu coloquei, se você puder. Sim, por favor, pode colocar. Eu coloco o site para mim aí. Eu coloco aqui, então eu compartilho, eu tinha passado. Isso. Você pode pôr no privado, né? Eu posso copiar aqui. Peraí. Já tô copiando aqui. O projeto... Isso, se puder colocar, então é mais prático. Espera aí, deixa eu voltar aqui só um instante, por favor. Claro. Rapidinho. Eu me perdi na página aqui, só um instantinho. Claro. Como eu falei, o projeto Allan Kardec, né? Ele é um grande portal que está hospedado lá em Juiz de Fora, na Universidade Federal, é onde vai albergar todos os documentos relativos a todos os acervos que eu mencionei. Né, o acervo do CEDOR, da FEA, o acervo do ACOL. Se puder, essa é a página, né, a home. Ela está hoje ela está em bilíngue, está em português e está em francês. Né, ela foi lançada em setembro de 2020, o ano passado. Né, aqui a gente vê a FEA, o participante, o ACOL, o participante. Se puder subir e clicar nos manuscritos, só para o pessoal ter uma ideia como é que está. Então, pode clicar nessa primeira carta de 13 de agosto de 1831. Clicar em manuscritos. Isso, sobe um pouquinho só para poder ver. Então, aí tem os manuscritos escaneados. Só precisa subir um pouquinho na barra interna. Na barra interna. Isso. Não deu. Alguma coisa não fiz certo aqui. Opa. Bom, aí clica no manuscrito. Clica no manuscrito que agora vai. Pronto. Isso. E aí tem, então, o PDF em alta resolução dos manuscritos. Aí tem uma carta de Rivaio para Melibudeu, uma carta de 1831. Eu acredito que essa seja a carta de ele pedindo, praticamente oficializando o namoro. Tem a transcrição da carta. Se você clicar em tradução, por favor, em cima. E aí tem a tradução do conteúdo em português e tem a transcrição da carta também em francês no original. Aqui então, é ele. Isso, a transcrição, você clicar, desce mais um pouco aí, transcrição. Isso, e aí está a transcrição do que está no documento original, no manuscrito, para o francês, né, então transcrito, e depois é traduzido. Gostaria de ressaltar que isso é feito por voluntários,
tá? É uma equipe não tão grande, mas uma equipe muito dedicada, né, que tem feito esse trabalho de forma brilhante, mas com certeza deixo o convite aqui para o pessoal que tem fluência em francês e queira participar do projeto, que entre em contato com o projeto Allan Kardec na universidade, que quanto mais gente estiver envolvida nesse projeto, mais rápido a gente vai conseguir disponibilizar todos esses documentos, ressaltando, de uma forma gratuita, universal. O objetivo do ACOL é tornar isso público o quanto antes. Maravilhoso, Adair. Maravilhoso ter acesso a esses documentos, a essas informações, porque isso só valoriza a nossa grandiosa doutrina espírita. O Pedro Nakano fez uma observação muito importante aqui. Orson, é importante que este vídeo seja bastante bem divulgado, pois iremos despertar o espírito pesquisador que existe em nós, conforme incentivava o nosso querido Eduardo Carvalho Monteiro. Realmente, a grande figura do nosso amigo Eduardo Carvalho Monteiro. Eu fico imaginando Eduardo Carvalho tendo acesso a todos esses documentos, a quantidade de pesquisas, né, com a categoria que tinha, né? Já teria disponível hoje. O próprio Pedro acrescenta aqui: vou pleitear a toda a equipe de acervo e pesquisa do CCDPE-ECM que assistam e aproveitem muito com esta gravação. Parabéns, Horst e Adair. A Neuza dizendo aqui, parabéns a toda a equipe pelo brilhante trabalho. E o Bruno, nosso querido Bruno, boa noite, Horst e Adair. Que live maravilhosa, gratidão. Eu quero informar a todos vocês que estão acompanhando e atendendo aqui ao pedido do Pedro, esta live ficará disponível no meu canal, embora vocês estejam aí na live da Web Rádio Amigo Espiritual, onde é gerada originariamente a sala, mas também está sendo transmitida para o meu canal, que tem o meu próprio nome. Então, se vocês acessarem lá, a live estará disponível para ser, como disse o Pedro, amplamente divulgada, espalhada. Ó, Sérgio, o Sérgio Totti, que é da TV SEAC Bauru, ó, Sérgio, por favor, reprise mesmo na TV SEAC Bauru, e os outros canais que estão acompanhando aqui, o Derni poderá relançar, reestrear a live, porque realmente foi muito valiosa. Adair, eu quero agradecer profundamente a você, mas eu quero deixar aí as palavras finais ao seu espírito pesquisador, que respeita opiniões, mas vai em busca de documentos que mostram a proximidade da verdade, né? A evidência da verdade, porque nós não estávamos lá, nós estamos vendo os documentos que chegaram até nós. Então, eu quero deixar para você aí o final, as palavras finais aos nossos amigos entusiasmados. Eu também estou entusiasmado de ver o trabalho desse porte. Quero agradecer imensamente a você a oportunidade do seu tempo, disponibilizar para estar aqui. Eu me sinto muito honrado com uma pesquisa desse porte. Eu sou espírita de infância e não tenho um espírito pesquisador assim com documentos antigos, mas eu também gosto muito eu tenho essa curiosidade. Você tem mais do que eu, mas eu também tenho essa curiosidade assim de pesquisar. Eu não gosto muito de documento antigo, não faz o meu tipo, mas ouvir um trabalho desta qualidade me empolga realmente, viu? Então eu deixo com você aí, com a minha gratidão a você. A Júlia Nezu dizendo da importante entrevista. Nossa, eu queria realmente agradecer, pedir desculpa, porque falar de historiografia, falar de papel, falar de pesquisa, não é um assunto agradável. Eu tenho plena convicção disso, entendeu? Acho que a doutrina traz tanta coisa boa, tanta coisa gostosa, né, que eu acredito que o grande público não está querendo... Mas o tema é importante, Adair. Por exemplo, nós não tivemos uma alta audiência, não tem importância, mas as pessoas que estão vendo isso aqui serão multiplicadores, eu não tenho dúvida disso, né? Nós estamos aqui reunidos num número não grande de pessoas, mas todos nós interessados nesse trabalho. Acaba de chegar aqui a nossa querida irmã Rosana Silqueira, de Montes Claros. Ela está dizendo, cheguei agora, mas vou assistir o vídeo inteiro mais tarde. Veja sim, Rosana, porque se trata de um trabalho precioso. A Rosana, que está muito habituada com documentos, ela vai se empolgar com o trabalho aqui. Mas eu interrompi você, desculpa. Não, imagina. Não, então,
queria falar isso, porque falar sobre documentos, falar sobre historiografia, eu sei que não é um assunto legal, um assunto gostoso de ouvir. Então, por isso que eu procurei trazer fotos, porque é uma imagem, né, ainda mais com a caligrafia, eu procurei trazer manuscritos com a caligrafia de Kardec, com a caligrafia de Rivail, que isso realmente desperta, né? Eu brinco assim, enche os olhos, né, porque cada vez que eu pego um manuscrito, eu tenho uma emoção muito grande, né? Imaginando, né, o senhor Rivail, o senhor Kardec sentado à luz de vela, escrevendo aquilo. Então, eu procurei transmitir mostrando os documentos. E queria ressaltar que esse trabalho de pesquisa ele é feito de um grupo de pesquisadores, né, que cada vez vão agregando mais pessoas, mais interessados, mais colaboradores. Então, a gente chama que realmente essa é uma pesquisa que a gente faz de forma colaborativa. A gente não tem ideologia nenhuma, nós não estamos albergados por nenhuma instituição, né, não, nada contra nenhuma instituição, não é isso que eu quero dizer. Eu digo assim, são trabalhos feitos realmente por pesquisadores, por amor à busca de informações, a resgatar a história, resgatar a parte do que é essa historiografia do Espiritismo, que tem sido feito de uma forma colaborativa, uma forma agradável, né, sem alguém querendo aparecer mais que o outro. Não, está sendo muito gostoso, está sendo divertido fazer isso, né, apesar do trabalho que dá, está sendo gostoso. E deixar aqui o convite para que o pessoal entre na fanpage do CSI, do obrasdekardec.com.br, onde tem ali estudos feitos, né, Livro dos Espíritos, a edição, a primeira edição com a segunda edição em francês e português lado a lado, para ver as diferenças. Tem da Gênese, o Céu e o Inferno vai ter, a ideia é fazer de todas as obras disso, que entrem na fanpage do Allan Kardec Online, que acompanhem as pesquisas, que a gente praticamente toda semana está publicando algo novo de interesse para o movimento espírita, e realmente agradecer o espaço. E agradecer à Universidade Federal Juiz de Fora pelo trabalho que eles estão feito dentro desse portal, né, e que a gente espera que a coisa ande mais rápida, que todos coloquem esses acervos disponíveis, né, de uma forma mais rápida, né, porque a gente percebe que não é o que tem acontecido também. Então, queria agradecer realmente o espaço, dizer obrigadão. Muito obrigado, Adair. Eu vou ressaltar aqui no final a observação da Luciana, muito importante. Mostrar papel pode parecer enfadonho, mas contar uma história mostrando de onde ela foi extraída, as fontes, é maravilhoso. É verdade, Luciana, que maravilha. A nossa Rosana, com certeza esse tema é muito importante para todos os estudiosos da ciência espírita. E o Pedro Nakano, Adair, apesar de gostar de documentos antigos serem esquisitos, você conseguiu e, com certeza, motivará muitos também. Parabéns! Obrigado, Pedro. Você foi muito gentil aí nas suas palavras. Então, muito boa noite, Adair. Muito boa noite aos amigos que nos acompanharam. O que a gente pede é multiplicar o documento. O objetivo é fazer que isso seja visto por mais pessoas. Nós temos valorosos ceareiros por todo o Brasil e fora do Brasil. Muita gente gosta de pesquisa. Júlia Nezu, logo, logo eu vou te chamar para uma entrevista também. O Ivan, eu já tive a oportunidade de entrevistar já no começo da pandemia. Precisamos trazer o Ivan aqui outra vez. O Evandro Noleto, que estava aí, que não tive oportunidade ainda, mas chegaremos lá. Eu adoro a entrevista, eu acho que a gente ganha muito com essas conversas tão saudáveis que nos ajudam a entender todo o processo aí de vivência, de experiências que vamos encontrando com a ciência espírita. Muito obrigado, Adair. Muito obrigado, realmente, a todos vocês. Bom fim de semana para todos. Amanhã já é sexta-feira. E até a próxima oportunidade, sempre tão valiosa para todos nós. Boa noite. Boa noite. Você ouviu o programa Orson 9:30, uma produção da Web Rádio Amigo Espiritual que vai ao ar todas as quintas-feiras com um novo programa para você.